Olá, estamos ao vivo no canal 8 da Dilnet, no Facebook e no YouTube com o Entrevistas de hoje. A pauta, o medo. E para falarmos sobre isso, vou apresentar os nossos convidados. À minha esquerda, o cardiologista Arthur Tadeu e à minha direita, a psicóloga Graziela Catani. Sejam todos muito bem-vindos, lembrando sempre, estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Doutor, bem-vindo, primeira vez no meu programa. A Grazi também, aliás, hoje, vinheta nova, convidados extra inéditos, né? Mas vamos falar sobre um sentimento? Será que é um sentimento? Uma reação física? Como conviver com os nossos medos? O que os nossos medos fazem conosco? Quando o medo é benéfico? Quando ele é maléfico? Enfim, vamos entender um pouco mais do que é o medo. Grazi, bem-vinda. Muito obrigada, Sônia. Um prazer estar aqui. Vamos começar com as mulheres, né, doutor Tadeu? Por favor. Grazi, medo. Então, o medo é... Podemos pensar da seguinte forma, né? O medo em si, como sentimento, como uma sensação, frente a um perigo determinado, real, reconhecível. Então, frente a esse perigo, o organismo se prepara em todas as suas reações fisiológicas para poder lutar ou fugir. Então, quando falamos em medo, falamos em um sentimento direcionado a algo conhecido e que tem uma função protetora, né? Que é nos livrar de um mal que possa vir a acontecer. Atualmente nós padecemos muito da ansiedade, que é Ansiedade é um medo? O medo vem da ansiedade, Grazi? A diferenciação que eu costumo fazer para tentar pensar essas questões é que o medo, ele, como eu estava dizendo, vem de uma reação frente a um perigo real, realístico. A ansiedade é uma reação, uma sensação, um sinal mais difuso, onde a pessoa sente que é um desconforto, sente que está inquieta, que está desconfortável, mas não consegue bem entender do que mesmo se trata, a que mesmo é dirigido esse afeto. A ansiedade é positiva, faz nos movermos diariamente na resolução de problemas, ela é vital. A questão é quando ela se extrapola determinado patamar, determinado limite, e então passa a ser algo que se torna disfuncional. E que prejudica a vida das pessoas. E que prejudica, sim, em muitos momentos a vida da pessoa. Então, a ansiedade é necessária. Em excesso, disfuncional. E hoje eu encontrei no Mundo Educação uma definição interessante e que após lê-la eu vou passar a bola para o nosso cardiologista convidado. O medo é uma reação natural, que era aquilo que a Grazi comentava, né? Que o organismo possui em face de algum perigo. Porém, em algumas pessoas, ou em alguns casos, o medo se torna um inimigo terminal para o homem. Originado por estímulos estressores enviados ao cérebro, a sensação do medo desenvolve uma reação que libera compostos químicos pelo organismo, causando a aceleração dos batimentos cardíacos, da respiração e enrijecimento dos músculos. Doutor, nós comentamos, né, antes do programa começar, sobre as reações orgânicas que o medo apresenta, né? Sim. É isso que eu citei e mais um pouco. Basicamente, essa citação está bem correta. O que acaba acontecendo, vamos dizer assim, de modo didático, é que a presença do medo, que é sempre algo protetor do indivíduo, promove a liberação de uma série de substâncias. Eu vou denominá-las genericamente, através de uma que todo mundo conhece, que é a adrenalina, para tentar tipificar os efeitos dessa adrenalina no corpo da gente num momento
de explosão das nossas glândulas produzindo-a, tá certo? O que faz a adrenalina no nosso corpo? A adrenalina, basicamente, eleva a frequência cardíaca, eleva a pressão arterial, eleva o tônus muscular. Para quê? Porque ela é necessária em condições de sobrevivência, ou seja, luta e fuga, que a Grazi já mencionou. Nessa situação, o nosso corpo precisa estar preparado para qualquer uma dessas situações que são extremistas com o intuito de preservação de vida. Neste aspecto, acaba acontecendo uma série de outras possibilidades que são dependentes da quantidade de adrenalina que esse indivíduo está produzindo e da quantidade que ele tolera como produção também, que são, esses são fatores muito individuais, tá certo? Então, tem um indivíduo que pode promover uma quantidade tal de adrenalina com o medo a ponto de causar uma arritmia grave e não sobreviver a ela. E existem indivíduos que elevam tanto a sua pressão arterial que podem acabar desenvolvendo doenças, ou, melhor colocando, situações decorrentes dessa crise hipertensiva que trazem consequências nefastas. O que faz a crise hipertensiva? Ela contrai todos os vasos e, como todo mundo sabe, nós somos um sistema de vasos comunicantes, só que um sistema fechado. Se você diminui o continente, o conteúdo aumenta a pressão lá dentro. E se ele encontra algum vaso com qualquer percentual de obstrução ou com uma parede mais fraca, vai acontecer algo grave ali. Os mais graves acabam acontecendo no coração e no cérebro, né? O infarto e o AVC. Uhum. Quando isso acontece, e acontece por causa de medo, é que a gente consegue mensurar a intensidade desse medo e as consequências dele. Porque nesse caso não trouxe uma consequência favorável à sobrevivência. Por quê? Aí a Grazi também já mencionou, não houve eu costumo chamar, não foi o termo que ela usou, de racionalização do sentimento para identificar a necessidade de desenvolvê-lo. Uhum. Né? Quer dizer, Muitas vezes, eu não sei até que ponto isso não seria exatamente o pânico da criatura. Era isso que eu ia perguntar para ti. Qual é o limite benéfico do medo, né? Agora que o Arthur Tadeu falou em pânico, né? Porque existem medos que nos protegem, óbvio, né? Eu não vou saltar da ponte porque eu tenho medo de morrer na queda, né? E isso é um medo que me protege. Mas existem medos que são maléficos às pessoas, que fazem mal às pessoas, e em qual intensidade eles precisam existir para que isso aconteça, Grazi? Então, por exemplo, acho que sim, como tu falaste, né? E o doutor Tadeu falou também, a questão da proteção, como no teu exemplo, excelente, né? Não vou me jogar, tenho medo, porque eu vou me desintegrar, não vou sobreviver a uma queda desse tamanho. A questão das ansiedades, assim, tipificando, psicanaliticamente falando, se identificam 5 ansiedades no decorrer do desenvolvimento da criança, 6 tipos de ansiedade no decorrer do desenvolvimento da criança. Quanto mais primitiva a ansiedade e quanto mais, se eu entendi o que o doutor disse, concordo, quanto mais ela não for pensada, não estiver dentro do arcabouço do pensamento egóico, mais ela vai se manifestar em descargas físicas e vai atrapalhar o dia a dia da pessoa. A pessoa, quando está no nível de ansiedade, ela que é disfuncional, ela está prejudicada no seu cotidiano. Ela paralisa, ela não desenvolve, e a pessoa sente bem que são situações que não estão de acordo com o bem-estar emocional.
as pessoas sabem disso, né? Porque uma ansiedade que é funcional, a pessoa produz, progride. E a ansiedade, ela tem diferentes níveis. Quanto antes ela foi no desenvolvimento, quanto antes se deram problemas no desenvolvimento, mais elas vão estar sem símbolo, né? Elas vão ser sentidas corporalmente, até que numa evolução desses 6 tipos, elas já conseguem ser pensadas, como, por exemplo, eu tenho uma ansiedade, um medo, um receio por sentimento de culpa. Já tem um nome essa ansiedade, é um sentimento de culpa. No pânico é uma descarga, a pessoa... ela, frente a uma situação, ela fica paralisada, apavorada, mas se perguntar bem para ela o que é que houve mesmo, ela até vai saber dizer em nível mais genérico, mas aquilo não vai ser o suficiente, porque em outras condições a sensação vai se repetir, e a pessoa vai começar a ser inundada por um temor de que essa situação de pânico se repita por inúmeras vezes, e isso vai levá-la a buscar tratamento, porque o pavor frente à reação, o sentimento de morte, faz com que a pessoa busque, então, ver o que está acontecendo com ela. Esse é um nível de ansiedade mais primitivo, né? Então, por exemplo, pegando os tempos atuais, talvez tu entre, né, com a questão da pandemia do Covid, né, que desperta muito medo. É um medo real, o Covid. O contágio pelo Covid é um medo real. É bom que a gente tenha medo do Covid, porque daí a gente vai estar como está aqui, usando máscara, preservando o distanciamento, não se expondo a risco. Agora, uma situação real, que vamos pegar o exemplo, um Covid, paralisa uma pessoa a ponto dela não conseguir se movimentar nas tarefas do dia a dia, então aí nós já temos que diferenciar. Tem um medo real, protetor, e tem um medo que está disfuncional e regredido. Bom, nós contamos com o carinho de várias pessoas que estão nos assistindo. A Jussara Reis de Oliveira já comentou, sou sua fã, simplicidade sempre sucesso. Muito obrigado, Jussara. A Doris de Tufol, doutor Arthur, gratidão. A Maria Angélica Prigo de Favre, sempre convidados maravilhosos, apresentadora super, temas pertinentes e variados. Parabéns. E esta é, então, a nossa ideia e o objetivo deste programa, trazer convidados qualificados com temas relevantes para que nós possamos ter mais conhecimento sobre as pautas que nós propomos, né? E antes que termine este bloco, eu agradeço especialmente a 2 patrocinadores deste programa. As lojas Zip e a loja Brilho da Lua, que me vestem e me calçam em todos os programas. Aliás, a loja Zip está passando por uma reformulação e eu tenho certeza que ela vai estar melhor ainda do que já esteve. Nós voltamos rapidinho, depois de um breve intervalo comercial. Só um minutinho. Hello! Bonjour! Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência. Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças, esteja pronto para brilhar. Prime Language. Há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Sofisticação, glamour e muita beleza. Você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você.
brilho da lua. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. E estamos de volta e estamos ao vivo. E desde já agradecemos a participação das pessoas, pois é por causa de vocês que o nosso programa existe. Nós contamos também com a Melina Schiavon, muito interessante o que a psicóloga Graziela Catani falou sobre o medo da reação. A Liane Lazarotto Simeone, parabéns pelos convidados e pelo tema que está sendo colocado. A Melina também elogiou o tema e a Lenice Garbim, o programa está muito bom, assunto importante. Doutor Tadeu, a Graziela falou da questão dos medos, do medo num patamar que nos protege e, às vezes, da ansiedade. Como lidar com isso? Como vivenciar isso? Bom, eu vou tentar expor de uma forma compreensível como é que a gente, como médico, acaba lidando com o medo dos outros. Então, assim, eu me lembro, na época da residência, eu tive um paciente que eu fazia plantão de emergência numa clínica cardiológica, ou seja, uma clínica especializada em cardiologia que atendia a emergência cardiológica. Havia esse paciente que se tornou amigo de todos nós plantonistas, porque ele não falhava um plantão em aparecer na emergência, assustado, com dor no peito, desesperado, acreditando que fosse morrer. Bom, nós estamos falando de 38 anos atrás, um momento e uma época científica onde pânico não havia ainda sido determinado como pertencente ao grupo da depressão e ansiedade. Era algo que estava se começando a entender, compreender, catalogar e tratar. Quer dizer, ele interrompendo, ele procurava tanto a emergência porque ele tinha muito medo de morrer? Sim. O quadro dele se traduzia por uma forte dor no peito e a sensação de morte iminente. Bom, essa era a descrição clássica que os nossos professores nos contavam
que eram palavras de pacientes infartando. Bem, diante daquilo a gente pegava, deitava ele, colocava na maca, fazia um eletrocardiograma, colhia esses exames de enzimas para saber se estava naquele dia acontecendo alguma coisa. Bom, após alguns meses, teve um dos donos do pronto-socorro que era hemodinamicista e resolveu fazer um cateterismo dessa criatura. Porque ele estava gastando dinheiro demais indo à emergência todos os dias para uma situação que não estava acontecendo. Fez o cateterismo, foi descoberto que ele não tinha absolutamente nenhum tipo de lesão que pudesse causar um infarto nele, nem lesão, nem possibilidades de situações. E foi então, porque estava se iniciando essa condição, encaminhado a um psiquiatra. Começou a tomar os antidepressivos. Tá, doutor, agora desapareceu. Eu vou lhe interromper, porque também é uma curiosidade minha. Sim. No momento em que foi dito para ele que ele não tinha nada, que ele não iria morrer por causa daquilo que ele alegava sentir, qual foi a reação dele? Infelizmente, não foi a que todos nós gostaríamos, porque ele não conseguiu, fisiologicamente, o cérebro dele não conseguia produzir determinadas substâncias para que ele conseguisse raciocinar claramente. Então, naquele momento, ele se aliviou. 2 dias depois, ele voltou na emergência achando que estava morrendo de novo. Então, até porque, desculpe, mas a experiência é de morte, né? A experiência, embora não tenha nada orgânico, algum quadro, a experiência da pessoa é de que ela irá morrer mesmo, né? E foi exatamente isso que o doutor falou, né, Grazi? Quer dizer, ele descrevia com detalhes a sensação de morte. Os sintomas que geralmente eles, como médicos, descreveriam um AVC, né? Isso. Um infarto. Um infarto, desculpa. Isso. Sim. E, como eu acabei de mencionar, apesar da reação dele não ser a que todos desejávamos, creio que inclusive ele, após a utilização e orientação psiquiátrica de uso determinado de antidepressivo, paulatinamente ele foi deixando de frequentar a emergência até que desapareceu. Não morreu, só parou de ir na emergência cardiovascular. Então, é complexa a forma de se lidar com a intensidade do medo. Então, eu didaticamente classifico que o pânico é o topo do medo, é o máximo do medo. É aquele medo de escuro que, se você coloca alguém que tenha medo, medo, pavor, paura, como se diz aqui na terra de gringo, de escuro, se você colocar ele sozinho lá, fazendo ruídos ou não, essa criatura vai morrer. Ele vai produzir tamanha intensidade de adrenalina que o organismo dele não vai dar conta. Suportar. E de qualquer forma vai chegar aqueles sintomas que o outro paciente descrevia, né? Sim, é o desfecho, vai, infelizmente. O medo da morte vai crescer, vai estar num crescente que você, sem o apoio de alguém que te oriente, vai culminar na morte. Esse é um detalhe, agora, se você me permite, uma partezinha. Sim, por favor. Que nós cardiologistas estamos buscando mais intensamente a comprovação do quanto a fé contribui para que o indivíduo fortaleça a si próprio. Nesse exemplo que eu dei do quarto escuro, o indivíduo que somente se desespera tem chance de chegar à morte. Isso é já um fato relatado em experimentos, não com o ser humano, claro. Agora, o indivíduo que tem
fé, a despeito do medo que tenha, não pânico, não aquele medo disfuncional que a Graziella citou, mas aquele indivíduo que tem medo, porém tem fé, vai começar a rezar e vai superar o medo e vai ficar ali tranquilo até ser socorrido ou retirado daquela situação. Lembramos que estamos ao vivo no canal 8 da Dilnet, no Facebook e também no YouTube. Eu agradeço a mais 2 patrocinadores deste programa, o Espanhol Materiais de Construção e a Odontologia Fração. Grazi, quais são os medos mais comuns? Eu esqueci de comentar, né? A Graziella atua no setor público, né? Na saúde mental, né, Grazi? E também atende no consultório particular. Com a tua experiência, com a tua vivência, o doutor Arthur relatou do homem que tinha medo de morrer, do paciente que tinha muito medo de morrer, né? Que chegava a desencadear sintomas físicos. E comentamos do medo do escuro. Quais são os medos mais comuns? Bom, primeiro que são muito comuns, né? O número de casos que chegam são significativos. Não temos assim um dado numérico, mas acho que seria até interessante a gente poder daqui a pouquinho estar catalogando. Mas eu vejo assim, o mais desintegrador é o medo, o pânico, chamado assim pânico, né? Esse é o mais desintegrador. Tanto que no setor público, na saúde coletiva, dadas nossas filas e excesso de procura, quando o paciente vem com sintomas de transtorno do pânico, ou então ele vem diagnosticado pelo psiquiatra com esse transtorno, ele acaba tendo uma prioridade no atendimento, porque se sabe que a repetição das crises, tamanha intensidade, levam a pessoa a se recolher cada vez mais, a ponto, então, de muitas vezes não conseguir sequer sair de casa, tomar um ônibus, ir tocar a vida e trabalhar, enfim, realmente desabilita a pessoa, né? Então, a gente vê que são os casos mais dramáticos. Os medos infantis também estão muito presentes, né? As crianças também apresentam muitos medos do escuro, fobias específicas, né? Fobia quer dizer o medo a um objeto específico, um animal específico, medo de monstros, medo que também muitas vezes vai paralisando a criança e vai deixando com que ela não consiga se desenvolver na sua plenitude. Que mais que se percebe? As pessoas estão também muito ansiosas acho que a nossa cultura, nosso momento atual, ele favorece também, ele incentiva, porque as pessoas nós estamos muito sob cobrança de sucesso. Precisamos ganhar a vida, ter sucesso, não podemos falhar. Então, meta para isso, meta para outra coisa, meta para aquela terceira coisa. E então é como se a pessoa tivesse que viver respondendo a demandas externas e o mundo interno, as necessidades da alma, vamos dizer assim, da psique, não ganham espaço. E como não ganham espaço para serem pensadas, serem sentidas, elas começam, vamos dizer assim, usando uma metáfora, elas começam a se agitar, porque elas precisam também ter o seu tempo, sua calma, sua paciência. Isso, Grazi, seria, numa linguagem leiga, o medo do fracasso, o medo do julgamento alheio, porque eu, pelo menos, vejo, e não sei se vocês concordam comigo, e se não concordarem, né, temos, por isso que é um programa assim, toda a liberdade. O sucesso, e aí é o antônimo do fracasso, né? Ele pode ter um significado para mim, um significado para o doutor Arthur, um significado para ti, mas hoje, como tu disseste, a sociedade cobra muito um padrão de sucesso, e aí vem o medo do fracasso.
Sim, porque a gente vê também essas questões das redes sociais, né? Essas questões de influenciadores, enfim. Existe, embora, óbvio que... Aí, deixa eu ver se eu consigo expressar bem. Existe o que é singular em cada um de nós, do que significa ter sucesso. Existe a singularidade. E existe a cultura, né? Então, como é que faz esse interjogo para que não se sucumba só às demandas culturais e nem fique só uma pura expressão de um egoísmo, né? Como é que faz esse interjogo? O que se vê nas redes, hoje em dia, as pessoas muito conectadas, está cheio de modelos a serem seguidos. A influenciadora que me ensina a me alimentar de determinada forma, o outro que me ensina a me vestir de determinada forma. Então, parece sempre que a gente está tentando seguir modelos que brotam de fora e não vem de uma genuína descoberta de si próprio, de quem sou eu, o que me importa, quais são meus sentimentos, meus afetos, minhas tristezas, o tempo que eu necessito, porque o tempo interno, ele não é veloz como o tempo externo, né? Para a gente poder, vamos supor, elaborar uma perda de um ente querido, supondo assim, quanto tempo leva? E a exigência de metas, elas são exigências diárias, semanais, se quiser de horas. Então, esses dois tempos da cultura e os tempos subjetivos, às vezes, eles se desencontram profundamente e acaba gerando uma sensação de estar perdido, de não saber bem a que se vem, que sentido as coisas têm. E quando o Dr. Tadeu falou sobre rezar, eu fiquei pensando no seguinte, né? A angústia primitiva do ser humano, a primeira angústia, quando nós somos bebezinhos ainda, todos nós, é a angústia de desamparo. O bebê, ele tem uma dependência absoluta do seu contexto, do seu ambiente, como a gente chama, da sua mãe, diferente dos demais animais, né, que já nascem mais maduros, enfim. O bebê tem uma profunda angústia de desamparo. Se a segurança do ambiente é abalada, ele não sobrevive. Então, frente à angústia de desamparo, resta o desespero. Quando a pessoa, pensei na questão da oração, porque o que é? É buscar um amparo, é buscar um lugar que dê solidez, que dê firmeza, que dê segurança. Que é a primeira angústia humana, essa, né? De que se tenha amparo, que se possa contar, que se tenha alguém que estenda a mão, que faça o cuidado, né? Então, eu creio que, às vezes, essa desintegração que muitas pessoas vivem, esse sentimento de que vai perder o chão, que não vai conseguir, o mundo se torna excessivamente perigoso, vem muito dessa vivência interna de desamparo. E, muitas vezes, a cultura favorece esse desamparo, né? Se não chegar a seguir determinados padrões, então, onde é que está o meu amparo? Quem são os meus? Como é que eu me coloco no mundo? E realmente o assunto é instigante. Nós temos também a participação da Ana Joquita de Barros. Eu acredito que fé faz muita diferença. Doutor Tadeu, ouvindo agora a Grazi atentamente, né? Medo, coragem, né? São dois extremos, né? O que nos dá coragem, na sua opinião, para enfrentar os nossos medos? A fé, a espiritualidade, a ciência ou uma conjunção disso tudo? Eu gostaria de começar a falar sobre isso da seguinte maneira. Lembrando que a escuridão não é algo por si só, senão a ausência de luz. O medo não significa ausência de coragem. Não, seria, dentro de um conceito, semelhante à luz e à escuridão, né? Não é algo assim, um só existe porque existe o outro. Ou um só existe porque não existe o outro. A gente vai criando as nossas coragens, entre aspas, basicamente
fortalecendo a nossa crença em nós mesmos, né? Dentro do aspecto que todos reconhecem, somos uma dualidade, o corpo e a alma vivendo num só momento uma experiência única que deve nos elevar moralmente nesta existência. Dentro disso, como é que a gente pode se comportar para superar, por exemplo, as necessidades do sucesso, né? O que é o sucesso? A Grazi mencionou a situação dos criadores de opinião, enfim, onde, na verdade, tem pessoas que buscam uma informação desse tipo para se guiarem porque não têm a menor noção de como se comportar. E existem aquelas que, independente do que diga A, B ou C, vai buscar estar bem consigo. Qual delas está correta ou não correta, ou mais correta? Desculpa, gente, mas essa máscara é um inferno. Ou mais correta ou menos... Não existe isso. Existe o estar bem consigo próprio. Eu costumo dizer que tenho sucesso porque todos os dias eu consigo colocar minha cabeça no travesseiro, ter um bom sono e a consciência, além da certeza de não ter logrado ninguém. Isso para mim é um passo importante. Mas vamos deixar bem claro. Para mim, seu. É meu. Isso é meu. Tá certo? Eu não tenho como ensinar ou forçar alguém a pensar como eu, senão pelo exemplo que dou. Até porque a gente sabe que, por exemplo, filho aprende muito mais com aquilo que ele vê que eu faço do que com aquilo que ele me ouve dizer, né? Então, o aprendizado envolve sim ouvir e ver, mas a imagem fala muito mais forte do que as palavras. E nesse aspecto, a coragem significa assumir o risco de uma iniciativa num determinado caminho, sabendo que tanto pode dar certo quanto pode dar errado, porém, eu só vou saber caminhando, eu não vou saber ficando parado. Eu tenho que me mexer, eu tenho que ir dentro do caminho que eu enxergo para obter o meu sucesso. No meio do caminho eu posso mudar de ideia? Posso. Posso desviar para um lado ou para o outro? Posso. Como que eu posso? Pensando, raciocinando, analisando, ouvindo opiniões ou pedindo opiniões, para formar o conceito mais adequado do caminho aonde eu quero chegar. Esse é o objetivo. Então, o medo que me bloqueia dar o primeiro passo é o prejudicial. Pode ser que seja o que me salva, mas ele também me prejudica. E o medo que, por outro lado, me impulsiona a dar o primeiro passo para não ficar estagnado, também me ajuda. E nesta linha, no próximo bloco, eu vou perguntar para a Grazi justamente isso. Qual é o medo que impulsiona? Qual é o medo que paralisa? E como conviver com isto? Nós já voltamos, lembrando a vocês, estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em
novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Sofisticação, glamour e muita beleza. Você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você. Brilho da Lua. Hello! Bonjour! Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência. Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças, esteja pronto para brilhar. Prime Language. Há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. E estamos ao vivo e continuamos com várias participações. Aldete Catani, parabéns pelo desenvolvimento e condução do tema. A nossa querida Tere Cúnico assistindo, tema muito importante. E essa pergunta que eu vou falar agora, que é da Dani Catani, a psicóloga Graziella, é praticamente a síntese do que nós vimos conversando até o final do segundo bloco. Como a pessoa que está com medo pode distinguir o sentimento quando o sentimento está em um nível patológico a ponto de buscar ajuda? Que era aquilo que nós dizíamos, né? Quando o medo impulsiona e quando o medo paralisa. Paralisa. Eu penso que, pegando assim a prática clínica, né, cotidiana, as pessoas elas vão ter que experimentar. A impressão que eu tenho é assim, a pessoa sabe quando ela deve buscar ajuda porque ela vê que a sua vida paralisou, né? Ela já sente que não tem fluência, a coisa não flui, a vida não flui. Então, as decisões não fluem, porque o medo, o que ele é, né? Ele é um ato que paralisa, assim, em primeiro lugar. Então, se é uma parada temporária para reflexão, para melhor avaliação,
Eu fico pensando, nós até falávamos no intervalo sobre os avós destemidos que caçavam, e enfim, eu fico pensando um homem da pré-história com uma onça pintada na sua frente, ele vai ter que parar para avaliar aquela caça, né? Ele avança ou ele retrocede, né? Então, essa parada para avaliar, ele precisa fazer, depois ele tem que agir, porque a vida dele está em risco. Agora, se essa parada, se fica paralisado, não se movimenta, bom, aí a onça avança. A onça vai ter, então, eu acho que isso serve para a vida da gente. Agora, nós mais modernos, mais sofisticados, já mais simbólicos, enfim. Com outras feras para enfrentarmos, outras feras, exatamente, com outras feras a enfrentarmos diárias, né? Um leão por dia. Nós temos que saber que nós vamos ter que conseguir nos movimentar, avançar, porque se ficar muito parado, a fera avança. É uma analogia bem interessante, né, Grazi? Quer dizer, não vou parar na frente de uma onça, mas em algum momento meu medo pode ser uma fera que vai ter que me fazer decidir. Para cá ou para lá. E se não é possível decidir sozinho, porque eu acho que isso que é bem importante, assim, né? Às vezes a gente precisa buscar um auxílio profissional. Isso não é feio, isso não demonstra fraqueza, demonstra força. E às vezes isso que nos busca, nos paralisa. Se a gente trabalha em psicoterapia, eu falo agora então da área psicológica, que às vezes tem que estar combinada com a psiquiatria, se a gente procura trabalhar os sentidos disso dentro da gente, a gente cresce muito, acaba aprendendo com a situação de crise, com a situação de paralisia, buscando descobrir as causas, os motivos, as razões inconscientes, porque tem coisas a respeito de nós mesmos que estão inconscientes, a gente não tem acesso, precisa de um método, de uma técnica para acessar. E, às vezes, acessando esses aspectos da personalidade, a gente se desenvolve muito com esse trabalho. Então, em resumo, né, a pergunta é, a paralisia, ela é temporária ou ela está sendo definitiva? Se for assim, meio que caminhando para o definitivo, procura ajuda. Lembrando da onça. O medo vai me botar para correr ou vai me deixar lá para ser devorado? Exatamente. Bom, nós temos também participações do YouTube, como eu disse, nós estamos em 3 plataformas, no canal 8 da Dilnet, no Facebook e também no YouTube. A Karina Pelisson, parabéns aos entrevistados e entrevistadora, assunto bastante pertinente nos tempos que vivemos. Grandes profissionais, conectadas aqui em casa. Muito obrigada por estar conosco, Karina, também. Bom, como... né, foram citados os dias atuais, né, doutor? O medo, a pandemia, como agir? Quais são os medos hoje? O meu medo é de me infectar, o meu medo é de ficar na solidão, o meu medo é de levar o vírus para quem eu amo, que esteja num momento mais vulnerável do que eu. Quem somos nós no meio de tantos medos atuais e quais são esses medos? Bom, hoje o que a gente pode perceber é uma vasta gama de possibilidades de formas de lidar com esse medo. Eu quase me arriscaria a dizer que, dependendo da faixa etária, você vai ter um determinado medo que te assola por um tempo e se modifica com a sua racionalização desse medo. Então, eu vou começar de uma faixa etária mais elevada, que é a grande maioria da minha clientela, que então eu tenho como embasar a minha fala. Esse pessoal está sofrendo bastante por conta do isolamento no sentido de afastamento de contato físico. A solidão. Solidão. Então, isso é onde os mais idosos,
que estavam acostumados com a presença dos filhos, netos, enfim, casa da avó, aparentada inteira, toda. né, no final de semana ou durante a semana, deixou de existir. Por quê? Gente, aqueles que não estão visitando os pais mais velhos estão fazendo isso por amor. Sim. Exato. A minha ausência na casa do meu pai é por amor. Exatamente. Não é por desprezo. Não deixei de amá-los. Isso é uma coisa. Só que a forma como meus pais sentem isso é a solidão. Então, essa pandemia nos ensinou a conviver novamente de outras maneiras. É onde os telefones aproximam bastante, principalmente as novas mídias agora que te permitem videoconferências, né? Então você mata a vontade, entre aspas, mata a saudade, olhando. É diferente de só ouvindo, mas também é importante só ouvir. Existe uma outra faixa etária que está preocupada com o aspecto basicamente profissional. Por quê? É a força de trabalho que, em algumas situações, está perdendo emprego. Eu sempre fui criticado por defender um isolamento vertical e não horizontal, como tem sido feito aqui no estado de uma maneira geral. Qual é a diferença? O isolamento horizontal é isso que está sendo feito. Bandeira preta fecha tudo. Desculpe, mas não é assim que o vírus não vai modificar de comportamento. O volume de casos novos de indivíduos que não mantêm contatos sociais aumentou muito. Ou seja, já é o bicho doméstico que está no ar. Não é mais aquele que veio da China ou da Europa. Está chegando outro de Manaus, porque foi aceito o recebimento de pacientes de lá para cá, já com a variante do vírus. Isso nós vamos ter que conviver. O objetivo nunca foi não pegar a doença, e sim pegar a doença escalonadamente para não sobrecarregar o nosso sistema de saúde, que há 20 anos é dito que é falho, que é pequeno, que precisa crescer, e nunca foi feito nada. Só que agora foi que tudo isso veio à tona. Quando a gente baixa mais ainda um pouco a faixa etária, a gente encontra várias aglomerações, porque nesse aspecto existe um pouco de egoísmo, onde eu estou cansado de ficar em casa, eu quero me divertir um pouco. O problema é que você não tem mais esse direito, desde que você pense naqueles que você ama. Agora, se você não quer pensar naqueles que você ama, tudo bem. Assuma a sua irresponsabilidade pelos seus atos, porque você vai desenvolver a doença e não vai perceber que está transmitindo para aqueles idosos que você ama, que poderão morrer dessa doença. Aí eu quero saber, daqui a 15 dias, um mês, um ano, como é que você vai dormir sabendo que foi você que transmitiu as coisas? Você vai dormir bem? Tem certeza? Então, essa condição, Sônia, é que me faz acreditar que depende muito de como a nossa necessidade encara a convivência e como a gente faz isso. E em relação ao isolamento vertical que eu mencionei, funciona da seguinte forma: as empresas trabalhando, este funcionário foi identificado, ok? Todos em contato com ele são monitorados, e todos os familiares deste que já foi identificado vão estar isolados com ele, e o dos outros vão estar monitorados. Mas a fábrica continua trabalhando, o sistema continua produzindo. E não para tudo, fecha tudo, quebra tudo. Gente, todo mundo sabe, o importante do dinheiro não é eu tê-lo.
é ele poder circular. Quando o dinheiro circula, é que ele é útil. Ele é completamente inútil no cofre do banco. Dentro dessa perspectiva, eu, que sempre fui criticado, continuo afirmando. Nós estamos fazendo as coisas erradas desde o começo. Nós estamos levando o país à bancarrota porque politizaram um assunto exclusivo da saúde. Não poderia, em momento nenhum, jamais a pior ter sido coisa da pandemia politizado. foi exatamente isso, né? Politizar o que era para ser tratado como uma causa de Saúde. Problema de saúde. pública. Uhum, exatamente. Enfim, estamos aqui pagando as contas. Exatamente. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final, mas ainda assim eu quero que os meus convidados, os nossos convidados, deixem suas considerações finais para quem está nos vendo referente à nossa pauta de hoje, o medo. Grazi, por favor. Então, agora eu vou finalizar com a questão da pandemia, né? É sabido que, frente a uma ansiedade muito forte, o psiquismo age com mecanismos de defesa com o objetivo de se preservar. O que nós vemos, o que percebemos como eventos que ocorreram no final de semana aqui na nossa cidade, com aglomerações, nós percebemos uma conduta onipotente em que as pessoas vêm pensando que não vai dar nada, o vírus não vai atingi-las, elas merecem sair, elas merecem viver, e acaba que é uma atitude em que o indivíduo é o centro do mundo de acordo com o que ele avalia ser o prazer dele. Perigoso, dá um medo real esse tipo de conduta, não é? Então, convido nesse caso, é necessário amadurecer as defesas, né? Claro que isso não, as defesas psíquicas, isso não se faz do dia para a noite, mas se faz com reflexão e avaliando, né, isso que o doutor bem disse, onde é que nós vamos ficar com a nossa responsabilidade ou irresponsabilidade, né? Então, eu penso que frente ao medo real que a pandemia nos desperta, é preciso que algumas pessoas desenvolvam medo nesse caso, né? Porque ele está muito ausente, né, em situações de aglomeração. Protegerá todo mundo. Exato. Né? Sua vez, suas considerações? Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui, poder conversar com vocês e transmitir um pouco da ideia que a gente tem a respeito da pandemia, do medo, da necessidade da espiritualização do ser para que se possa conhecer-se melhor, conhecer melhor quem está à nossa volta, ser mais útil, mais consciente, mais responsável. Essa é uma necessidade intrínseca da humanidade que vem caminhando numa progressão boa, graças a Deus, mas de vez em quando a gente tem exemplos bastante ruins nessa condição, nesse convívio, que servem exatamente de mau exemplo para a gente saber o lado, a estradinha certa de prosseguir. Muito obrigado e boa noite a todos. E nós agradecemos imensamente aos nossos convidados. Esta foi uma excelente maneira de começar a semana, com conhecimento e com pessoas com propriedade para falar sobre isso. Agradecemos especialmente a você, do outro lado, e finalizamos com mais algumas participações. A Salete Maria Guim Bavaresco, assunto interessante, parabéns. O Lírio Aiolfi, parabéns. E a Dani Catani, ótimo assunto, considerações finais importantíssimas sobre a responsabilidade das pessoas na Covid. E eu agradeço especialmente também a mais 2 patrocinadores, a Prime Línguas e a Unimed Vale das Antas. Nós, da Conecta, desejamos a todos vocês uma excelente semana com autodescobertas que levem para o melhor de todos nós.
Nós nos encontramos na próxima segunda-feira, às 21 horas, com mais um assunto inédito. Até lá!